Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus na pessoa de Cristo possa continuar abençoando a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Hoje nós vamos estar falando do estudo doutrinário, missões das pessoas evangélicas, qual que é a nossa obrigação como precursores de Cristo. Assim como João Batista foi precursor de Jesus no seu ministério terreno, nós somos precursores do Espírito Santo e do arrebatamento da igreja. Então nós vamos ler as missões das pessoas evangélicas. Nós vamos ver que as nossas missões são abrir o caminho para o derramamento do Espírito Santo e para que Cristo venha arrebatar a igreja. E essa é a nossa obrigação. Então eu vou estar lendo algumas coisas aqui, e vocês prestem bastante atenção quando vocês estiverem vendo o vídeo. Você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, acompanhe as referências bíblicas com as suas notas de estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal. É essa Bíblia aqui, ó. Vocês que têm, acompanhem a nota de estudo nessa Bíblia. Quem convence a humanidade do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. João 16, do 7 a 11, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, o que devemos fazer para que o Espírito Santo seja derramado sobre as pessoas e preparar a igreja para o arrebatamento de Cristo? Antes de qualquer coisa, a resposta, antes de qualquer coisa, diariamente devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que está lá em 2 Pedro 3,18. Essa é uma exigência de Deus. Lá no livro de Mateus 22, 29, Jesus repreende, dizendo que as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras e nem a manifestação do poder de Deus. Esse é um erro comum hoje no meio evangélico. Poucas pessoas têm conhecimento das coisas espirituais baseadas nas verdades bíblicas. Revestir de Jesus Cristo e não mais deleitar nos desejos da natureza humana. Romanos 13, 14. Reveste do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. É outra exigência. Temos que nos revestir como eleitos de Deus. Colossenses 3, do 5 ao 17. Mortificar todos os dias os nossos membros que estão sobre a terra, que nos levam ao pecado, e nos revestir como eleitos de Deus de entranhas de misericórdia. É nossa obrigação santificar de todo o nosso coração a Jesus. Santificar Jesus em nosso coração como Senhor, que Ele veio para cumprir uma missão e nos deixou a ordem de evangelizar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é nossa obrigação. É a missão de abrir o caminho para o derramamento do Espírito Santo e para que Cristo venha arrebatar a igreja. No momento em que nos convertemos, acontecem 5 coisas simultâneas. Primeiro, o arrependimento. Depois a conversão, a fé, a justificação e a regeneração. Essas 5 coisas acontecem simultaneamente quando entra realmente o Espírito Santo no coração de uma pessoa. É o que fala lá em Mateus 13.
que um produz 30, outro 60, mas outro produz 100%. 30 e 60 são as conversões parciais, mas o 100% é a conversão total. Nós vemos isso lá no livro de Mateus. Nós vemos também no livro de Marcos, no capítulo 4. E para quem tem a Bíblia de estudo pentecostal, o estudo doutrinário sobre essa conversão parcial, ela vai estar no capítulo 4 de Marcos, sobre a conversão parcial, no versículo 15. Você vai ver duas notas de estudo. No capítulo 15, no versículo 15 de Marcos 4. Isso é a conversão parcial. Satanás tira a palavra do coração para que a pessoa não creia completamente na palavra de Deus e não seja liberta, não seja salva. Então, essas 5 coisas acontecem. Nesse momento dessa conversão sincera, Deus Pai nos faz idôneos, porque as promessas eram para os judeus. Filipenses 2:12. Deus nos faz idôneos, nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, nos faz participantes da herança divina, da promessa da salvação eterna. Então nos faz idôneos para participar da herança dos santos divinos, nos transporta para o reino celestial de Cristo. Eu tinha dito Filipenses, é Colossenses 1:12 até 14. Não é Colossenses não, é Filipenses, é Colossenses 1:12 a 14. Eu falei Filipenses, é Colossenses. Onde somos integrados à grande comissão do Ide, preparai os meus caminhos, preparai os discípulos. E para isso nós recebemos o poder sobrenatural para sermos feitos filhos de Deus. João 1:12. 1 João 3:1 vai falar sobre os filhos de Deus. Nos deu as armas espirituais para destruir as fortalezas de Satanás. Toda a armadilha e artimanha de Satanás. Deus nos deu as armas poderosas. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Nos deu as armas espirituais, para destruir as obras malignas. São as armas que o Senhor nos deu. E nos comissionou para sermos o pregoeiro da graça. Está lá em Tito 2, versículo 1. Fala da graça salvífica. Abrir caminho para o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas e para Jesus vir arrebatar a igreja. Nossa missão como porta-voz de Deus, ao pregarmos o Evangelho para os ímpios e para os irmãos em Cristo, conforme diz lá em Ezequiel 3, do 16 até o 21. Ezequiel, se eu mandar você falar para o ímpio, certamente morrerá. E ele se converter, ele vai viver. Mas se não converter, ele vai morrer no pecado, mas de você não vou cobrar. Mas se você não falar, eu vou cobrar o sangue de você. Ele vai morrer no pecado dele, mas a culpa vai ser sua. Se eu mandar você falar para o justo, para se manter na sua justiça, e você não falar e ele se desviar, vou cobrar o sangue de você porque você não falou. Se você falou e ele se desviou a si mesmo, vai morrer no pecado, mas não vou cobrar de você o sangue. Então nós temos que pregar para os ímpios e para os justos. A mensagem de arrependimento nunca é para ímpio. A mensagem de arrependimento é para crentes. As pessoas evangélicas têm que viver em constante arrependimento. Segue a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação só é possível se viver no arrependimento. Então, como a porta-voz de Cristo, nós devemos pregar a mensagem do Evangelho. Nesse exato momento que nós estamos pregando a mensagem do Evangelho genuinamente,
é que o Espírito Santo é derramado no coração dos ouvintes e a obra do Senhor é feita e o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando Jesus fala da parábola dos ceifeiros, da ceifa e dos ceifeiros lá em Mateus, ele está querendo dizer assim, olha, a minha obra lá na cruz do Calvário é a semente. Quando ele fala assim, olha, vocês vão colher o que vocês não plantaram. Quando ele fala, vocês vão colher o que vocês não plantaram. Ou seja, a palavra de Deus é só o Espírito Santo é que pode semear. Mas é nós que vamos colher, porque quando nós estivermos pregando a pessoa que aceitar Jesus, vai ser computado como obras do fruto do arrependimento. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago que cobre uma multidão de pecados quem faz alguém ou um ímpio se converter do seu caminho. Então nós colhemos esse fruto, mas não foi nós que plantou. Amém? A palavra de Deus não volta vazia, antes prospera para tudo que foi enviado, que está lá em Isaías 55:11. A lei do conhecimento pode transformar toda uma vida de fracasso em sucesso instantâneo. A lei do conhecimento pode transformar uma vida de fracasso em sucesso. Um excelente exemplo é a dos 2 ladrões que estavam crucificados junto com Jesus. Um deles se chamava Dimas. O outro ninguém sabe, mas um se chamava Dimas. O que não é o Dimas, o outro, amaldiçoava, não reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Mas no período em que ele estava preso, esperando o dia da execução, talvez ele ouviu os cristãos falando de Cristo e do seu reino, quando ele estava preso. A reação desse ladrão, então, seria de crer ou não crer em Jesus. Porém, por causa da dureza do coração, ele não creu. Lá em Romanos 2,5, fala sobre a dureza de coração, mas você não quer ouvir. Assim você está aguardando um castigo terrível para si mesmo, devido à sua teimosia em recusar e abandonar seus pecados, pois a ira virá, quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Está escrito lá em Romanos 2,5, quando fala que a pessoa endurece o coração. Jesus respondendo, quando as pessoas perguntaram a ele, falou, Senhor, por que Moisés deixou a lei escrita? Deixou a lei por causa da dureza do vosso coração. Mas no início não era assim não. No início não precisava de nada escrito. As pessoas criam só de ouvir a voz de Deus. O que levou o segundo ladrão, a Dimas, a crer em Jesus? Ele tinha atingido o estado de penitência, que significa arrependimento segundo Deus. É o que o apóstolo Paulo ensina lá em 2 Coríntios. Quando ele fala que o arrependimento tem que ser segundo Deus. O arrependimento que causa tristeza no nosso coração pelo pecado. E se não for esse arrependimento, nós não vamos nunca nos arrepender. Nós temos que viver em constante arrependimento, em constante tristeza, porque nós estávamos perdidos e Deus nos tirou da perdição. E isso tem que fazer com que nós venhamos a sentir tristeza. Porque se não fosse perdão de Cristo, nós estaríamos condenados. Então Dimas, ele recebeu a palavra de Deus plantada no seu coração. E o Espírito Santo levou a ser penitente, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, a ponto dele falar, Pai, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Ou seja, eu sei que vai haver uma ressurreição. Lembra de mim que eu me arrependi. Naquele dia Jesus deu a promessa para ele.
estarás comigo no paraíso. Foi uma promessa que Deus deu. Então a prova do conhecimento da semente do ladrão foi que ele repreendeu o seu colega pecaminoso. Depois ele confessou seus pecados, declarou que Cristo era impecável e confessou a Cristo chamando-o de Senhor e recebeu resposta imediata. Ou seja, Jesus o perdoou. Assim como lá no Salmo 32 fala que Deus não imputa o pecado, porque perdoa, ele foi bem-aventurado. Esse versículo cumpre na vida de Dimas, o ladrão que se converteu. Jesus nos comissionou e ordenou pregar o evangelho do reino dos céus. Ele nos ordenou a pregar arrependimento para a remissão do pecado. Está lá em Lucas 24, 46 e 47. Jesus fala com os seus discípulos: assim convinha que o Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa é a ordem. E começou o evangelho em Jerusalém, com maior poder e vigor após o dia de Pentecostes, o qual alcançou todo o antigo mundo da Ásia, todo o antigo império asiático, as igrejas da Ásia, e foi chegando até a Espanha, e chegou a Portugal, e chegou a nós, no tempo da colonização brasileira. Então o evangelho chegou até nós dessa forma. Chegou por outros meios também, por outros homens de Deus, mas o primeiro chegou pelo catolicismo, depois chegou o protestantismo, mas chegou. Amém? Então nossas obrigações terrenas. Estamos vivendo os últimos dias dessa era. Somente seremos salvos do fogo eterno aquele que tiver fé em Cristo e sincero amor, e que crê na palavra de Deus, que realmente se deleita em servir e cumprir as obrigações terrenas e espirituais que são no lar, no serviço e na igreja. Nós temos obrigações a cumprir no lar. Primeira obrigação terrena é o serviço no lar, nossa assistência espiritual aos familiares, nossas assistências físicas, financeiras aos familiares. As obrigações do casal para o marido e para a esposa: cumprir rigorosamente as ordens ordenadas por Deus nas notas de estudos de Efésios 5, 22 a 33, e para o marido em 1 Pedro 3, 7, aonde tem a ordem para o marido de tratar a esposa com reverência, porque se não tratar direito, se não cumprir rigorosamente o que Deus exige para o esposo e para a esposa, as orações serão impedidas. 1 Pedro 3,7. Está aqui a ordem para o marido. 1 Pedro 3,7. E tem lá também a obrigação da esposa em Efésios, que a sua submissão ao marido também é uma obra para Deus. Nós temos a obrigação dos pais para com os filhos. Em Deuteronômio 6, do 4 ao 7, Efésios 6, 4. E tem um estudo doutrinário na Bíblia de Estudo Pentecostal conhecido como pais e filhos. A obrigação dos filhos, Efésios 6, 1 e 2. Nós temos a obrigação dos filhos. E negar as assistências à família. 1 Timóteo 5, 8 fala que é tornar-se pior do que o infiel. Nós temos a segunda obrigação terrena, que são os serviços diários. Devemos cumprir todos os nossos serviços diários, fazendo de todo o coração, não para os homens, mas sim para Deus. Está lá em Colossenses 3, 23 e 24. E a nossa terceira obrigação terrena espiritual é o serviço na igreja. Na igreja, o cristão deve deleitar-se em servir a Deus em espírito e em verdade, ao cumprir as obrigações terrenas e espirituais, usando os dons espirituais e ministeriais. É nossa obrigação abrir o caminho do derramamento do Espírito Santo e para a volta de Cristo para arrebatar a igreja. Mateus 24, 4 ao 14.
e através de plantar e regar a semente, que é a palavra de Deus que não volta vazia, e as ordens de Deus e as ordens de Cristo, que se encontram em Ezequiel 3, 16 e 21, e em João 17, 18, 22 e 26. Todas essas são nossas obrigações que nós temos para cumprir. Por isso que nós devemos sempre estar atentos às ordens de Deus, para nós cumprirmos as nossas missões terrenas e espirituais para com o reino de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Pai amado, soberano Deus, no nome de Jesus eu agradeço ao Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o teu poder e a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus.